Eu acho interessante que esse boato, e aí o Greco pode explanar um pouco mais, que vinha dos testículos do touro, né, enfim, ou do sêmen, ele foi também um catapultor para a Red Bull. O Dietrich soube usar muito bem esse boato para chamar a atenção, né? Então, Greco. É isso. Ele, ao invés de tentar acabar com o boato, né, ou explicar e encerrar assim, esse boato, ele colocou lenha na fogueira e deixou o boato rolar. Porque, né, novamente, uma bebida completamente nova, né, que começou na Áustria legalmente, mas os boatos já começaram a surgir porque ele, primeiramente, o público-alvo dele era jovem, né? E aí ele começou a focar em baladas e tal, na Áustria e tal, que os caras viram que era uma boa alternativa para misturar com drink, né? Com vodka e tudo. Então ali já começou esse burburinho entre jovens. E aí foi se espalhando aos poucos pela Europa, né? E como era uma bebida muito nova e tal, começou esses boatos de que era uma bebida que tinha uma substância que vinha dos testículos do touro. E aí alguns já começaram a falar que era que tinha o sêmen do touro. E aí ele não daí pro Dietrich isso foi a melhor coisa, porque tava todo mundo falando da marca. Não, e ele inclusive corroborou com isso, né? Sim. Eles colocaram no site da Red Bull, fizeram um website lá falando sobre isso também, né? Então ele corroborou com ele. Exato. Que a gente fala que ele sempre foi... As decisões dele foram sempre contra-intuitivas, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre gerenciar crises, como fazer isso. Legal. Então tu imagina que naquela época ele tinha esse problema, vamos dizer assim, que muitos de nós, na posição dele, ia querer de alguma forma desmistificar isso, né? Mas ele não, ele se apoiou nisso, na verdade. Ele incentivou isso para justamente para o produto ficar na boca do povo. Em vez de tentar apagar o fogo, ele botou gasolina. Exato. Porque daí ele falou, numa entrevista, falou, cara, a coisa mais perigosa para uma marca é a falta de interesse das pessoas. Então, se as pessoas estão falando da tua marca, ótimo. E foi isso que aconteceu. Começou um burburinho e tal, e isso foi se espalhando pela Europa. Inclusive, quando ele deu o passo seguinte para ir para outros mercados e tal, começou a ir para Alemanha e para Londres, já tinha um hype enorme, já tinha um mercado paralelo, um mercado clandestino na Alemanha, de gente que contrabandeava a Red Bull e vendia lá. Então, quando ele chegou na Alemanha, já tinha Red Bull. Sim, e Ibiza, por exemplo. Ibiza, exato. Red Bull era estourada nos anos 90, né? Exato. Então, assim, ele mirou muito bem o público jovem e fez de tudo para hypar, né? Então, foi nas baladas, dava umas festas, assim, bizarras. Inclusive, tem uma entrevista também que ele fala que o professor dos jovens que eram contra a Red Bull eram tão importantes para ele naquela época quanto os jovens que eram a favor. Então, ou seja, falem bem ou falem mal, falem da Red Bull. E foi assim que o negócio começou, pelo menos a questão da boataria e tudo mais, começou a crescer. Mas ele também foi apoiado numa questão que foi a União Europeia, né? Foi importante para ele naquele momento, né? Ele dá o salto justamente... a União Europeia foi em 93, em 94 ele já começa a expandir muito. É aí que ele chega na Alemanha, chega em Londres, chega no Reino Unido, em outros países pela Europa. E aí, um fator também que contribuiu, né, para aumentar ainda mais o hype foi a questão do Red Bull ter sido proibido na França e na Dinamarca, ali por essa época. Então, imagina, né? Uma bebida nova... Por que eles foi proibido? Teve um porquê? Teve 2 jovens suecos que supostamente ingeriram bebida com álcool e morreram. Sim. Né? E aí... E também a legislação lá da França, da Dinamarca, ela não permitia alguns ingredientes, tipo
a dose era muito maior do que o permitido e tal. Perfeito. E aí se somou à boataria de ser, primeiro, uma bebida nova consumida por jovem que supostamente vem do testículo do touro e ainda é proibida na França e na Dinamarca. O que um Isso jovem é- mais gosta? Tudo que é proibido, né? Desde que o ser humano é ser humano, o fruto proibido é... Então, imagina, isso só fortaleceu o hype da Red Bull e, novamente, ao invés de ficar preocupado que, nossa, fomos proibidos na França, não, ele agradeceu, porque daí o hype aumentou ainda mais entre jovens, né? Então, essa foi uma estratégia que ele usou muito no início, né, de Perfeito. festas e universitários, estudantes, focar nesse público, né? Esse foi um pilar. E aí depois um importante também foi o dos patrocínios, né?